Que isso? É um claquete? Claquete. É um claquete natural. Meu nome é Sara Bonini, do blog Destino Dela, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A gente vai falar de Fate, a saga Winx. Eu não sei se vocês já assistiram essa saga que tá todo mundo falando por aí, que foi a adaptação do desenho. Wow, you are so lost. You must be a fairy. I am a fairy. Se vocês não sabem, o Winx é um desenho europeu, se eu não me engano ele é italiano. Nossa, eu assisti ele quando eu era criança. Eu nem lembrava mais como que era o Winx direito. Eu amava quando eu era criança, eu era apaixonada, me achava a Estela da vida, só que não, porque hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com a personagem da Estela. Quando a Netflix anunciou que ia lançar uma série inspirada na Winx, eu fiquei no chão, porque eu imaginaria qualquer adaptação, menos uma adaptação vinda de um desenho mesmo. Então eu fiquei bem impressionada. Bom, basicamente a saga, ela vai se passar sobre a vida da Bloom. A Bloom é a protagonista, que também no desenho, logo nas primeiras temporadas, ela é a protagonista, se passa em torno da vida dela. Ela é uma fada, a única fada que veio do mundo dos humanos, né? Vamos dizer, da Terra, porque são vários mundos envolvidos ali dentro da saga das Winx, cada uma veio de um mundo diferente. Quando ela chega na escola de Alfeia, que ela vai pra Alfeia depois de um incidente que acontece na casa dela, ela quase põe fogo em tudo, porque ela perde o controle dos próprios poderes. Magic can be dangerous, as you well know. Ela não tem noção de como controlar isso, já que os pais dela são humanos e eles não fazem a menor ideia de que ela é uma fada. E ela vai pra escola de Alfeia, que é uma escola pra fadas e pra especialistas, que os especialistas são os rapazes que estudam na escola, normalmente os especialistas são todos homens, e eles não são necessariamente fadas, mas eles trabalham protegendo o reino das fadas e contra qualquer força do mal e tudo mais, e eles estudam na mesma escola. É como se fosse um internato que ela vai e eles moram lá. E eu fiquei muito impressionada, porque logo que a série começou, eu imaginei que fosse ser uma coisa assim, muito mais infantilizada, já que ela era voltada pro desenho. Mas assim que eu vi o trailer, eu fiquei assim, talvez não seja o que eu esperei. E quando eu comecei a assistir a série, eu achei ela bem interessante. A premissa basicamente é essa, girar em torno da Bloom e girar em torno dessa busca dela pelos pais verdadeiros, né? Porque ela descobre segredos sobre a própria vida. They deserve to know what I am. Sobre o próprio passado, coisas que ela não fazia a menor ideia, mas ela nunca desconfiou de fato dela ser uma filha de pessoas humanas e ela ser uma fada, o que não acontece comumente. Ela descobre coisas sobre o passado da escola junto com isso também. Então, após ela descobrir sobre a vida dela, tudo, gente, vira de ponta cabeça, porque ela é realmente muito parecida com a personagem do desenho. Ela é teimosa, extremamente teimosa e impulsiva. Sabe Sabrina? Se alguém já assistiu Sabrina, ela é praticamente a Sabrina, só que simpática e um pouco menos inconsequente, talvez. E ela é totalmente inconsequente, então ela quer saber a raiz do problema, ela quer saber de onde ela veio, ela quer saber quem ela é, e ela quer descobrir o passado das coisas, o passado dela. Como as pessoas acabam meio que escondendo ou vedando a verdade dela, ela não sabe de fato em quem confiar, então ela confia muito fácil nas pessoas, daqui a pouco ela desconfia de todo mundo. Só que ela é uma personagem corajosa, só que essa coragem dela faz ela ser uma personagem ao mesmo tempo estúpida, porque ela faz coisas inconsequentes. Então, muitos problemas que vão acontecer dentro da série são ela mesma que cria. Comparado com o desenho, é totalmente oposto. Eu achei interessante isso, porque afasta um pouco a imagem que as pessoas têm no desenho. Eu não sou uma pessoa super apegada ao Winx, eu já não assisto o Winx faz muito tempo, mas eu lembro do desenho e dei uma pesquisada também pra poder dar uma clareada na memória. Mas é um desenho assim que eu não sou super apegada. Tem gente que inclusive lembra de quase tudo do desenho até hoje, até voltou a assistir porque saiu a saga da Winx. E então é bom pensar que a Fate, a saga Winx, ela é uma saga que é inspirada no desenho. Ela não de fato é uma coisa que reproduz o desenho, não é uma reprodução, um live action que reproduz igualzinho. Não, é uma inspiração. Eles se inspiram na saga da Winx. Tem algumas personagens que têm o mesmo nome, algumas personagens têm o mesmo segmento de personalidade, de certa forma, os mesmos poderes. Não todas, cada um tem um poder diferente, mas não todas têm os mesmos poderes. A Bloom é a única que eu acho que fica encaixada bem no estereótipo do desenho, que ela
ruiva mesmo, de cabelo comprido, a personalidade é muito parecida, mas a diferença das outras personagens tem umas diferenças ali bem grandes. Bastante gente ficou um pouco incomodada porque o desenho ele traz essa representatividade de várias etnias diferentes, provavelmente de forma intencional, mas ainda assim, eu achei que ficou muito interessante. Os efeitos que eles colocaram lá na série, eu achei que eram bons. Não são, nossa, efeitos incríveis, meu Deus, que efeitos maravilhosos, mas são efeitos bons. Eu já vi séries que não tem os efeitos tão legais assim. Inclusive, eu achei que os efeitos dessa série da Winx são efeitos muito mais interessantes do que Cursed, por exemplo. Eu achei muito legal a ambientação também, o cenário que eles usam. Se eu não me engano, a locação foi na Irlanda. A boa parte do que eles fizeram foi na Irlanda, porque inclusive tem o castelo onde eles ficam. Então, eu achei muito, muito, muito bonito. A única coisa que eu achei meio xoxa foi alguns efeitos quando ela se transforma. E eu não achei tão bom, mas ainda assim é ok, sabe? Não é um efeito, nossa, incrível, mas é ok. E a maior parte da série é uma série boa. Eu achei muito interessante a premissa que eles colocam. Tem toda a história por trás da escola, coisas que acontecem que estão ali jogadas por baixo do pano e que eles vão descobrindo ao longo do tempo. Eu nunca tinha assistido nada nesse estilo, ou pelo menos faz um tempinho já que eu não assisto nada nesse estilo. Eu sei que saíram algumas séries mais ou menos nessa ideia, nessa linha. Por exemplo, Warrior Nun, eu acho que é bem parecido com isso, né? Shadowhunters é bem nesse estilo assim, meio adolescente. Me lembra um pouco assim, até Teen Wolf. São séries assim, mais ou menos nessa linha, sabe? Que é uma coisa meio adolescente, com os efeitos não tão bons, mas que essa história acaba te prendendo, porque sim. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de séries desse estilo. Eu gosto de séries com premissa adolescente, com essa coisa de escola, que os efeitos não são tão bons, mas que normalmente o roteiro não é aquele roteiro, nossa, que vira de ponta cabeça, não é um roteiro que se arrisca muito. É uma coisa bem fechadinha, uma coisa bem... que você sabe que vai ser uma coisa redonda, porque é uma coisa bem sessão da tarde, então funciona. Outra coisa que eu achei um pouco assim, que tivesse tido um pouco mais de envolvimento delas mesmo. Eu achei legal ver o desenvolvimento de cada personagem de forma individual, mas eu acho que no desenvolvimento eu fiquei sentindo um pouquinho de falta de ver algumas continuações de alguns assuntos de personagens de forma individual. E essa coisa dessa união delas, essa amizade delas meio que é a única coisa que me incomodou bem, que por mais que a gente estivesse vendo ela de forma individual e depois elas fossem se juntando ao longo da série até o final da temporada, me incomodou um pouco porque no desenho elas têm vários momentos juntas, assim, e na série eu acabei vendo um pouco distribuído, assim, sabe? E então eu senti um pouco de falta. Alguns personagens estão ali só pra apoio do personagem principal, o que é um pouco chato. Eu acho que deveria ser mais desenvolvido, vocês vão ver quando vocês assistirem. Eu acho que foi isso, mas eu acho que na segunda temporada eles vão conseguir explorar um pouco mais, porque tinha muita coisa acontecendo também. Quando a gente tem uma série que ela tem uma história, assim, ocorrendo no meio, que é uma história de ação, com fantasia, enfim, tudo mais, é um pouco difícil você explorar cada personagem de forma individual e ainda fazer que não fique nada de gancho pro próximo, ou nada que vai ficar explorado só na segunda temporada e ficar tudo fechadinho na primeira temporada. Isso é muito complexo mesmo. Eu imagino que não é uma coisa tão fácil, que eles quiseram focar mesmo em toda a ação pra deixar a gente ok, o que será que vai acontecer na segunda temporada? Porque foi assim que eu fiquei. Enfim, eu gostei da série, é uma série legal, é uma série que me prendeu pela história e eu curto séries assim, desse estilo que é fantasia, que ele tem que descobrir, que a escola tem vários segredos e a Farrah, que é a diretora da escola, ela tá escondendo muitas coisas que os alunos não precisariam saber, mas quando, na verdade, ela acaba deixando eles no escuro, porque muitas coisas começam a acontecer e vão afetar eles de qualquer jeito, porque a gente tem os queimados dentro da história, que são seres como se fossem uns monstros no meio da floresta. Do you know why the barrier exists? To protect the school from burned ones. Be thankful you've never seen a burned one. Bloom. They're after me. E eles atacam as pessoas e eles estão tentando descobrir quem eles são, como eles ficaram transformados daquela forma e o porquê que eles estão ali. E eles achavam que tinham poucos, quando na verdade, assim, tem aumentado. Isso meio que, consequentemente, tá afetando os alunos e ela não falar acaba piorando a situação do que melhorando. Enfim, muitas coisas que aconteceram me deixaram preso na série, porque eu fiquei curiosa. Mas se você não é um estilo de pessoa que curte a série meio teen, meio adolescente, com personagens assim fazendo umas coisas idiota, porque adolescente faz umas coisas bem idiota. Pra mim, pessoalmente, é uma coisa muito nostálgica e tem uma memória afetiva. Eu tenho muita memória afetiva com séries assim bem adolescentes. Então, por mais que eu cresça, eu acho que vou ter 30 anos, eu vou estar assistindo essa série nesse estilo e vou estar gostando. Enfim, é a vida. Então, se você
não é o tipo de pessoa que curte muito esse estilo de série, você gosta de uma coisa às vezes mais trabalhada, uma coisa que você assiste e você fala assim, puta, que produção maravilhosa, tipo um Ganso da Rainha, por exemplo, aquelas. Você provavelmente vai assistir a saga Winx e vai ficar assim, poderia ter sido melhorzinha. Ou você vai dar risada. Eu tive um amigo meu que começou a assistir o primeiro episódio, ele falou que ele gargalhou horrores. Mas é porque não é o estilo de série que ele curte, ele é uma pessoa muito mais... Depois que você começa a entender um pouco mais sobre séries, estudar um pouco mais de cinema, tá um pouco mais dentro desse mundo, você acaba se tornando uma pessoa crítica em relação ao que você tá assistindo. Então se aquilo não for um estilo de série que você curte, ou que tem uma memória afetiva, que uma coisa que te atrai simplesmente porque é nostálgico, não vai rolar. Basicamente é isso. Então, mas o que eu digo pra vocês, assistam, tirem sua própria conclusão, vê se você vai curtir, assista os primeiros episódios. Eu gostei logo de cara, logo no começo, me prendeu bastante, por causa da história, não só por causa da produção, mas a produção é boa, os personagens são legais, é certamente bem explorado, tem um roteiro que, enfim, não é um roteiro que faz cheio de malabarismo, mas é um roteiro ok, é um roteiro fechadinho, que funciona, né, que é meio óbvio, mas funciona. Então, vale a pena você assistir pra ver se você vai gostar. E se você curte esse estilo de série, só vai, porque você vai com certeza gostar. E é isso, beijo pra vocês. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra você receber os vídeos toda vez que sair um vídeo novo no canal. E é isso, até a próxima.